título que Deus colocou no meu coração e Ele foi trabalhando isso, é sobre o ser igreja. Ser igreja como o elo da obra de Cristo até a sua volta. A volta de Cristo, ela é central para nós. Ela deve ser a nossa maior ocupação, nosso maior foco, nosso maior desejo. Algo que queima no nosso coração. Paulo diz assim que se nós não cremos nessa vida eterna, nós somos o mais miserável dos homens se nós não cremos na ressurreição. Então nós precisamos alimentar esse desejo, essa vontade, pelo retorno de Cristo. E ser igreja, estamos aqui, as liturgias, o ministério, tomarmos a Santa Ceia junto, é o elo da obra de Cristo até a sua volta. Cristo veio ao mundo, fez milagres, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e deixou a igreja esse legado de proclamar a sua palavra até a sua volta. Então, entre a obra de Cristo e entre a volta dele, existe um elo, e esse elo, olha para o irmão que está do seu lado, é ele. Nós somos esse elo da obra e da continuidade do projeto de Cristo até a volta dele. E o nosso ânimo, a nossa motivação é ser um elo tão forte, tão poderoso, e como diz a palavra, apressar a sua vinda. Olha o mundo cruel que nós estamos vivendo. Eu estava vendo num podcast, aí um pastor disse assim, olha, às vezes não há muito desejo pela volta de Cristo, porque nós temos vivido uma vida confortável. E por mais que tenhamos altos e baixos financeiros e tudo, a gente tem nossa casinha, tem nossa comidinha, de vez em quando a gente come um lanche fora, a gente tem uma vida confortável. Um país que poderia ser muito melhor, mas é um país de uma relativa paz. E aí nós vimos a guerra estourando, a morte do Khamenei. Olha só a maldade do mundo. Estava vendo agora algumas coisas que aconteciam lá, porque o povo comemorava tanto a morte desse ditador cruel, assassino, impiedoso. Eles têm uma lei islâmica que você não pode matar meninas virgens. E meninas de 10 a 13 anos, o Khamenei mandava estuprá-las para matar depois. Então é esse tipo de crueldade que nós estamos vendo no mundo. Então de repente para a gente nós estamos numa situação tanto quanto confortável. E nós não entendemos o quanto a volta de Cristo vai ser incrível, talvez. Mas se nós olharmos para o mundo à nossa volta, nós sendo esse elo entre a obra de Cristo na terra e a sua volta e o seu retorno, deveríamos estar muito motivados em apressar essa vinda. Atos capítulo 1, verso 6. Diz assim, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, aqui os discípulos, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O que eles queriam? Que Jesus tomasse o trono e governasse tudo definitivamente, que é aquilo que vai acontecer na segunda vinda. Então eles estavam ansiosos por isso. E Jesus diz, não interessa, numa tradução aqui mais livre, né? Verso 8, mas... Não vou terminar com essa resposta, não interessa. Jesus, vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Mas, até eu assumir esse reino tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber poder. Está vendo o elo? Entre a vinda de Cristo até a sua volta, vocês vão receber poder. Vai receber poder para quê? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Você vai receber poder para testemunhar, para contar ao mundo, para o mundo ver você e enxergar Jesus. Você vai receber poder do Espírito Santo para isso. E onde que você vai ser testemunha? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, lá em Suzano, Mogi, São Paulo, Santa Maria, nós seremos testemunhas de Deus. Gramado, Argentina, glória a Deus. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado à altura, à vista deles, e uma nuvem cobriu seus olhos. Então Jesus começa a subir. Aqui ele já está ressurreto. Estando eles com os olhos fixos no céu, olhando Jesus subir. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia! Tão impressionante, eles começaram a assistir Jesus subindo, imagina aquela cena, que coisa maravilhosa, eles ficaram lá olhando.
Aí Jesus subiu, as nuvens cobriram Jesus. Eles estavam lá olhando. Acho que eu ficaria olhando também. Aí aqueles dois homens provavelmente acham: ei, olha para baixo, porque agora vocês são ela. Vocês vão ser igreja, vocês vão receber poder. Ele subiu, mas ele vai voltar. Agora é a hora de vocês trabalharem, é a hora de vocês serem igreja. A igreja é esse elo entre a obra de Cristo inicial até a sua volta. Eu quero ir com vocês lá para 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Acho que pode acender tudo aí, sogrão, você está pertinho. Ali, obrigado. Que a gente lê bastante na ceia, né? 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então Jesus pega o pão e falou: esse daqui é o meu corpo. Façam isso em memória de mim, comam e se lembrem de mim enquanto vocês comam. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A velha aliança era o sangue dos animais, agora a nova aliança é o sangue de Cristo, que sangrou por nós. Foi isso que ele fez na primeira vinda. Ele sangrou por nós, sofreu por nós, pagou nosso pecado. Então toma desse meu sangue, coma desse meu corpo que foi rasgado por vocês. E aí ele diz: façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos nutrir no nosso coração uma expectativa santa de que toda ceia que nós tomamos vai ser a última ceia. Senhor, que essa seja a última ceia, que a próxima ceia já seja o grande banquete com o Senhor. Glória a Deus. Porque em todas as vezes vocês, por isso, verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E aí ele continua. O ponto principal aqui é discernir o corpo. Que é discernir, entender o corpo. Qual corpo que ele está falando? Ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para nós tomarmos a Santa Ceia, nós precisamos entender o que é a igreja. Discernir o corpo aqui não é uma análise biológica, da gente olhar para o corpo de Cristo: aqui está o coração, aqui está o pulmão. Não, é nós olharmos para a igreja e entendermos o que é igreja. Se você entende o que é igreja, participe da ceia de Cristo. Se você não entende, isso é morte para você. Por isso que tem uma situação tão delicada, não é? O momento que a mesa abre, o momento que a mesa fecha. Olha, venham tomar ceia. Aí o pastor fecha a mesa depois. Somente você que é batizado e tudo. O que é isso? É uma proteção, para que somente aqueles que discernem o corpo possam participar, para que aqueles que não discernem não sejam condenados. Então a ideia aqui é essa. E a grande questão para nós é: o que é o corpo? Vamos discernir o corpo. Entendendo tudo, eu gostaria de conversar com vocês de uma maneira bem próxima hoje. Eu não vou fazer uma exegese desse texto, nada disso, mas a gente entender na prática o que é isso, mas na prática mesmo. Para mim, a Santa Ceia é a maior dificuldade da Santa Ceia. O maior desafio de ser corpo não é montar essa estrutura, os meninos tocarem bem, você montar uma boa pregação. Tudo isso, os shows, pessoas especialistas, empresas montam com o pé nas costas. O grande desafio de ser crente não é vir aqui uma vez por semana, não é dar seu dízimo, mesmo doendo, não é o jovem não ter relacionamento antes de casar. Tudo isso é difícil. Não é não falar palavrão, é muito mais difícil. O que está nesse texto aqui é o seguinte: haviam casas muito grandes, não eram templos como agora, pessoas muito ricas. E sabe o que eles faziam? Olha, a gente vai tomar a ceia aqui, ó, eu, Maurício, desculpa, eu esqueci seu nome, seu filho? Sou filho do Maurício, aqui a Maia, a gente vai tomar ceia nós. A gente não vai se misturar com a Claudinha ali, com a senhora, que eu também não sei o nome, com a Raquel e com o Márcio. Eles ficam em outra sala. Então a gente tomava a nossa ceia aqui. Pegava um monte de vinho, um monte de pão, uma carne gostosa, uma picanha. A gente ia lá, comia e bebia do cálice. Por quê, Maurício? Se eu sentar do lado do Márcio,
ficar desonrado. Todo mundo fala, não, você é amigo do Márcio. Você acredita que a igreja daquela época fazia isso? E aí Paulo, com razão, ficou muito bravo. Falou, não, vocês não estão entendendo o corpo. Vocês estão numa sala e o Márcio está na outra, mas eu morri para que você e o Márcio fossem um só. Então quando vocês tomam a Santa Ceia desse jeito, vocês não discernem o corpo e vocês vão morrer por causa disso. Olha só que coisa pesada. Então, entendendo o Evangelho hoje, depois de já... Eu sou bem novinho, mas já tenho mais de 10 anos de pastor. E 40 anos de crente. O maior desafio, eu creio, da Santa Ceia é o perdão. Para mim, a pregação não é sobre perdão, é só para a gente entender a base do corpo. Perdão é muito difícil. Imagina você, é amigo de uma pessoa assim, muito, muito cheia do Espírito Santo, da Débora. Débora é cheia do Espírito Santo, ela prega, tem unção. Todo mundo ama a Débora. Se você não ama a Débora, não tome a ceia. Todo mundo ama a Débora, ela vem no improviso nos jovens, é uma pregação maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu, né? E exala Jesus, uma menina maravilhosa. Glória a Deus. Menina convertida, porque quando ela era criança não era fácil. Outro capítulo, vírgula, vírgula, vírgula. Continuando, né, Débora? Para que essas coisas? E aí estamos, a Débora está pregando, as pessoas estão se convertendo, ela está provando que Jesus é o Cristo. Até que acontece, lá num dado momento, que o Edu junta algumas pessoas e diz assim, não dá. A Débora é uma herege, a Débora é isso, a Débora é aquilo. E o Edu faz toda uma armação para que a Débora seja presa. E ele levanta falsas testemunhas, ele faz uma coisa horrível. E junta pessoas e mata a Débora a pedrada. O que a gente ia sentir pelo Edu? Ódio, raiva. E aí o Edu se converte. E aí chega um dado momento, o Edu está dentro da igreja comigo, eu tenho que beber o cálice junto com ele. Esse é ou não é o maior desafio do Evangelho? Aí eu posso dizer assim, não, mas não é bem assim, eu arrumar um monte de desculpas, né? Mas não é bem assim que a Bíblia fala, eu arrumo outras teologias e tal. Aí Jesus diz assim, olha, se você não sentar com o Du e tomar o meu sangue, o meu corpo com ele, você está desonrando o meu corpo, o meu sangue. Você não está desonrando o Du, você está dizendo que o meu sacrifício na cruz não valeu nada. Você está cuspindo na cruz de Cristo. Você está decaindo da graça, você está abandonando a tua salvação. Ou você toma a sua Santa Ceia com o Edu e perdoa pela atrocidade que ele fez, ou você não é digno de mim. Esse é o peso do Evangelho. Policarpo, por exemplo, quando é preso, soldados vêm até ele. Ele vai ser morto. Sabe o que ele faz? Ele divide a janta dele com os soldados. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então, para mim, esse é o maior desafio. Imagina, alguém vai lá e mata minha esposa, meus filhos, e depois está aqui e eu divido o pão com ele. Fala, eu te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu não perdoar você é desonrar Cristo. Então, resumindo, isso é discernir o corpo. Difícil, não é? Quando você se batizou, você não leu as entrelinhas, hein? Meu Deus do céu, esse negócio de ser crente era tão legal. Agora o pastor vem com essas coisas difíceis para a gente. E aí continuamos. Toda a igreja, todo o formato da igreja é feito para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Efésios, lá no capítulo 4, no finalzinho. O objetivo da igreja é que com os ministérios todos cheguemos na unidade, na excelência, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então nós somos esse elo, nós estamos aqui, por que eu estou junto de vocês, vocês estão juntos de mim? Para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então se existir um ministério na igreja que não coopere para isso, a gente fecha o ministério, porque isso não é ser igreja. Ser igreja é o lugar onde nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Porque sendo parecido com Cristo, nós somos testemunhas dele. Lembra lá da nossa missão? Nós somos testemunhas dele. Nós somos o elo entre a primeira vinda e até o momento que ele vai retornar. Nós devemos ser um lugar onde as pessoas vejam Deus através de nós. Essa é a nossa missão. Para isso que serve a igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E eu falei que ia ser bastante prático hoje. Porque eu vou precisar ler, porque senão com certeza eu vou errar aqui. O ministério que existe para isso, Nasce Vivo.
para que as pessoas sejam mais parecidas com Cristo, é o ministério de adolescentes, ministério que o Márcio cuida. Não tomei a ceia com ele, fiquei no outro cômodo, mas ele que cuida desse ministério. Esse ministério de adolescentes, ele começou comigo há uns bons anos atrás, coisa de 20 anos atrás. Eu dava aula, e aí não tinha salinha assim, tinha uma grade, tinha uma separação ali, um biombo e uma grade. Eu ficava sentado num chãozinho como esse, os aluninhos ali, e eu ensinava a Bíblia para eles. A Gabi foi minha aluna lá, dos adolescentes. Eu adoro falar isso, ela fica tão brava. Ela foi minha aluna lá nos adolescentes. E para que serve o ministério de adolescentes? Para que eles entendam Jesus e vivam Jesus de uma maneira muito clara, muito traduzida na linguagem deles. Para que eles tenham uma amizade lá com os professores. Para que eles tenham não a fé dos pais, mas para que eles tenham a experiência de fé deles. Então essa é a função do ministério de adolescentes. A Ágata foi minha aluna no ministério de adolescentes, que está cantando. Olha que alegria! E aí nós temos esse ministério de adolescentes. O Márcio na liderança, nós temos o Airan está dando aula hoje, né? Temos o Airan, o Rafael Pena, o Juliano, o Sérgio e o próprio Márcio aí nesse ministério de adolescentes. Temos o ministério de marketing. Para que existe o ministério de marketing? Para que as estratégias que Deus tem nos dado sejam claras a todos. Para que as pessoas vejam Deus através de nós. A Melissa ajuda a ter artes bonitas, né? Por quê? Porque as pessoas venham também através do belo, através da estética, isso é importante. Então toda a estratégia de igreja a gente senta, a gente conversa com a Melissa, a gente passa para ela, busca as melhores maneiras de divulgar, de mostrar isso, da gente entender o que está acontecendo. Ministério de marketing muito importante, de evangelismo. Pessoas são tocadas, são evangelizadas, abençoadas através desse ministério. Melissa, Carolina Leal, Nauane Oliveira, Henrique Carvalho e Maria Eduarda fazem parte aí do Ministério de Marketing. Estão aqui tirando fotos, estão aqui participando. Tão lindo esse ministério, eu amo muito marketing. Nós temos também Ministério de Jovens, o Márcio Machado e a Raquel, que estão trabalhando no Ministério de Jovens. Nós temos também no Ministério de Jovens o apoio do Luiz, da Claudinha, da Paulinha e do Gabriel. Líderes de célula, Raíssa e o Vini. Temos um ministério, gente, que nasceu no meu coração. Havia um culto de terça-feira aqui, há mais ou menos 58 anos atrás. Eu quase tomei o suco antes do tempo, vocês viram? Que gafe, cara. Meu Deus do céu. Meu pai e a diaconisa Andréia vinham aqui, faziam terça-feira à tarde. Era uma bênção. Isso parou. E depois Deus colocou no meu coração, nós precisamos ter um ministério assim. Fizemos uma reunião de liderança, diaconia, e aí foi colocada a diaconisa Andréia aí na liderança desse ministério de intercessão. O que o ministério de intercessão faz? O ministério de intercessão luta, gente. O ministério de intercessão está na frente da batalha. Não existe unção, não existe realidade espiritual, não existe nada sem oração. A linha de frente da igreja é a oração. A coisa assim mais valorizada, o cargo mais alto, o lugar de maior destaque na palavra de Deus, no Antigo Testamento, era aquele que entrava na presença de Deus, o sumo sacerdote. E esse ministério são as pessoas que entram na presença de Deus para interceder pela igreja, pelos problemas que estão acontecendo, pelos doentes, se reúnem toda semana, tem orações diárias, jejuam, tem um foco muito lindo nisso, um ministério incrível, maravilhoso. Andréia, Ana, Daniela, Edmeire, Gumer, Luane, Patrícia, Regina, Rosimar, Sueli e Vinícius. Glória a Deus por esse ministério abençoado. E estão aí orando, a Patrícia, o Gumer. Deus ajuda esse pastor, tem misericórdia dele. Ministério infantil, ministério incrível, gente. Eu recebi o Espírito Santo, fui batizado em línguas na sala do ministério infantil. Com 4 anos de idade, estava lá, a professora ministrou. Recebi Jesus no ministério infantil e lembro até hoje. É marcante, o ministério infantil é importantíssimo. Deus colocou no meu coração, já na época que a Amanda estava liderando o ministério, da gente ter um envolvimento assim, tão grande, tão precioso, que as crianças, no culto de domingo pelo menos, elas já entrassem direto na salinha. E a gente está trabalhando para isso, as professoras estão trabalhando para isso, para que elas tenham realmente um culto direcionado para elas, que elas desenvolvam o chamado, o amor por Deus, o ministério, que elas sintam prazer de estar na casa de Deus. Isso é maravilhoso. E temos a Paulinha, Ana Maria, Érica, Natália, Bruna, Priscila, Giovana, Pipe, Débora, ajudantes Manuela, Maria Eduarda, Camila, Marília e Giovana Dias. Giovana está aí? Não. Outro ministério que está ali,
coloca os versículos para a gente, né? Que eu deixo eles muito doidos muitas vezes, né? Glória a Deus! A Natasha está aí, Natasha é importada, né? A gente compra o passe dela durante 3 meses do Rosário, depois a gente devolve. Então nós temos esse ministério, a Paulinha na liderança, temos a Paulinha, a Carol, a Heloísa, a Cláudia, a Luane e a Natasha, glória a Deus na vida da Natasha. O Bruno também está sempre ajudando aí. Eduardo Gomes e a Patrícia dirigem o Ministério de Ação Social, arrecadação de alimentos, né? Se preocupar com o próximo, algo tão precioso. Nós vemos Jesus nisso. Quando você vai doar, né, para quem realmente precisa, você está sendo uma mão de Deus ali levando misericórdia. Ministério incrível. Também temos a transmissão ao vivo. Você que está aí nos vendo na Cevivo TV, agradeça a Deus pela vida do Thomas, da Giovana, do Bruno, do Gabriel, do Flávio e da Ana. Glória a Deus pela vida de cada um. E além disso, a gente pode ir lá assistir o culto depois. Ou, se estava emocionado na hora da profecia, você volta e você ouve a profecia de novo. Olha que bênção! Nem Salomão em toda a sua glória teve essa oportunidade. A gente tem. Ministério de dança. Gente, Ministério de dança começou, quando eu e a pastora Maria fomos lá no congresso do Diante do Trono em Belo Horizonte, e foi uma unção maravilhosa, né, pastora? Aí começou, e ela trouxe para cá e pediu para Simone pediu para a Michele deve estar nos acompanhando. Depois foi um tempo com a Gabi, que eu acompanhei bem de perto. Gabi é apaixonada por esse ministério. Hoje está na liderança da Débora. E, gente, o que nós já vimos de testemunho, de coisas incríveis acontecerem, de vidas transformadas, de vidas sendo tocadas por esse ministério de dança, a unção de Deus realmente fluindo. É incrível, alguma coisa que nunca poderia ter sido perdida na história da igreja. Na liderança está a Débora, aqui, graças a Deus não foi apedrejada pelo Edu. Temos a Paula, a Fernanda, a Jaiane, a Heloísa e a Raíssa. Glória a Deus. Ministério de Células, liderança da presbítera Simone. Temos como líderes Igor e Patrícia, Rafael e Natália, Eduardo e Patrícia, Cláudia e Cíntia, Vinícius e Luane, Gumer e Patrícia, terceira Patrícia aqui, Érica, Bianca, Sérgio e Fábio e Márcio e Raquel. Ministério de Células é a maneira da gente ser igreja do jeito mais próximo. É muito, muito importante. Então faça o possível e o impossível para estar. É muito bom a gente estar aqui, a gente participar do culto, mas a gente comer o pão junto é espetacular. Isso realmente é ser igreja, isso é muito precioso, é imprescindível para o nosso desenvolvimento com Deus. Houve um tempo, eu acho que pela cultura, que a igreja tinha somente as pessoas que moravam naquele bairro. Hoje não é assim. Hoje nós temos pessoas que são de diversos lugares. Quando a igreja era de bairro, as pessoas já conviviam naturalmente. Hoje nós precisamos de uma estrutura de célula para desenvolver esse convívio. Isso é fundamental para a igreja. Ministério de louvor, glória a Deus, né? Liderança da pessoa mais linda do mundo, Gabriela. Aí nós temos o Thomas, o Caio, o Bruno, o Leonardo, Vinícius Nogueira e Vinícius Machado, Raíssa, Karen, Ágata, Karina e Victor. Nos diáconos que estão aí na recepção, na introdução do culto, arrumando as cadeiras, preparando a ceia. Temos Cida, Rosimar, Almira, Andréia, Sérgio, Érica, Braz, Márcio Machado e Raquel. Nos obreiros nós temos Márcio, Graziela, Eduardo, Patrícia, Gomercindo, Patrícia, Rafael, Natália, Cláudio, Cíntia, Bianca, André, Cristiane, Juliano e Fábio Mina. Glória a Deus, né, por cada um desses ministérios. Para que esses ministérios existem? Para ser esse elo até a volta de Cristo. Então é muito, muito importante. E aí eu faço um convite, igreja. Vamos testemunhar esse amor de Jesus. O ministério infantil ali exige muita mão de obra. Você que tem aptidão, que tem vontade, que deseja fazer parte, entre em contato com a pastora Maria. Vamos ajudar esse ministério, vamos colocar a mão na massa. É muito bom. Eu creio que quando a gente ama a Deus, a nossa aptidão é amar a Deus. A gente faz as coisas que precisam ser feitas assim. O OBS também é ali, que é a parte de transmissão ao vivo, sempre precisa de ajuda na transmissão, outros ministérios. Então esteja ali atento, participe, isso é muito bom. Agora, amém, em nome de Jesus. Marketing, esqueci, marketing também, precisamos de pessoas no marketing, glória a Deus. Recebe treinamento ainda, aprende a mexer nos softwares que fazem as edições. É incrível, gente, uma oportunidade muito grande. Eu tive o privilégio de fazer parte de todos os ministérios da igreja. Tive isso de verdade. No ministério de manutenção e de dança foram os que eu me saí pior.
Meu Deus, né? Manutenção, eu falo com o Sérgio e com o Roberto, falei, por favor, me ajuda, eu não sei nada, não sei nada. Né? Glória a Deus que tem o Roberto e o Sérgio aqui, todos vocês, tanta gente que me ajuda aqui. E também no ministério de dança, gente, ministério de dança eu não consegui, eu tentei, eu dançava tudo torto, e aí não tive a oportunidade. Agora o restante dos ministérios, mas eu participei de uma dança ainda, eu entrava, saía assim como a Bíblia, foi o que deu para fazer. Né? Mas é muito bom a gente participar, igreja, é um privilégio. E outra coisa, queria conversar com vocês sobre algo que parece muito estranho, mas tem no nosso dia a dia, chamado liturgia. Um dos momentos assim que eu mais amo na minha adolescência é quando eu ia para Interlagos com meu pai. A gente não ia para a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 sempre foi muito caro. A gente ia assistir Stock Car, a gente ia assistir 1000 milhas, a gente ia assistir o Campeonato Paulista, ou a gente ia para lá e pronto. E todo esse momento tinha uma liturgia. Então tinha a revista, você pegava e via na revista o dia. Depois a gente fazia as malas, arrumava as coisas. Meu pai acordava cedo e fazia os lanches. Inacreditável, né, mãe? Fazia os lanches, cozinhava ovo. A gente levava uns ovão cozido assim, né? Eu e o meu pai, a gente precisava de muito abastecimento, né? Fazia lanchinhos de presunto e queijo, montava. Sabe aquela alegria que as famílias têm de ir à praia? Eu e meu pai tinha de ir para Interlagos, né? A gente montava o isopor grandão, punha as coisas. Acordava às 5 horas da manhã feliz, né? Feliz, com um sorriso no rosto. Hoje é o dia. Tinha dia que eu não dormia, não conseguia dormir. Chegava, acordava de manhã, montava as coisas, ia para lá, procurava o lugar, achava a arquibancada, pegava o guia, via o que ia acontecendo, assistia a primeira corrida, a segunda, marcava o tempo deles no nosso relógio, se divertia, terminou, a gente ia lá no restaurante árabe comer, comia no restaurante árabe, voltava conversando da corrida. Gente, vocês perceberam que tem uma liturgia? Você acorda, você monta o seu lanche, você prepara, você viaja, você chega lá, você procura o lugar, você pega o folhetinho, você assiste a corrida, você conversa sobre a corrida, você sai para almoçar, depois você volta. E cada parte dessa liturgia é maravilhosa. Uma parte prepara a outra. Eu tenho certeza que você tenha na sua infância outras liturgias. Pode ser um momento de ir para a praia, de ir para o cinema, de sair para comer. E a liturgia é tão interessante que às vezes eu e a Gabi a gente gosta de algum restaurante e o restaurante vem para São Paulo, às vezes a gente fica triste, porque ir para São Paulo fazia parte da liturgia. Você pegava a estrada, estamos chegando, vamos comer aquele lanche tão gostoso, e você já ia imaginando o lanche, ia batendo papo, depois você voltava na estrada ali com a barriga cheia. Então tem todo um porquê. Não é legal você chegar a comer o lanche pronto, não é legal você chegar e ver a corrida e pronto. Todo o processo é importante. Eu queria conscientizar você que nós como igreja, sendo esse elo entre a vinda de Cristo até a sua volta, nós temos algo que nos ensina a amar Jesus, que nos ensina a ser parecido com Cristo, que é chamado liturgia, que é o que está acontecendo aqui. E às vezes isso não é percebido, por quê? Porque o pastor Michel não ensinou, então hoje eu vou tirar isso do meu checklist e quando me apresentar para Deus, vai Deus, eu ensinei, não é mais culpa minha. Então, como é a liturgia, como é o momento da igreja e para que serve cada uma das partes? Sabe que horas começa o culto? Mas a liturgia começa antes. Então a gente sabe que o horário marcado é 10 horas, mas a liturgia é antes. Por quê? Porque antes das 10 horas, vou dar um abraço no Fabinho, igual desse de nossa, Fabinho, como você está grandão, cara, o que você está fazendo? E aí? Oh, que legal. E aí, Laís, como que está a faculdade? E aí, Gabriel, cansativo, né? Está indo para São Paulo ainda? Como que está o serviço? Antes de começar, a gente já começa a conversar, a gente já dá risada, a gente abraça todo mundo, você já tem aquele momento. 10 horas começou. Nós temos a abertura do culto. O que é a abertura do culto? É o direcionamento de Deus para aquilo que vai acontecer. É a transformação da atmosfera espiritual. É a invocação da presença manifesta do Espírito Santo no nosso meio. É cada um dizendo aqui nesse lugar, Senhor, independentemente do que eu fiz a semana inteira, a partir de agora eu vou cultuá-lo. A partir de agora eu vou te amar. Então cada mensagem, cada versículo, cada irmão nosso que vem aqui na abertura, ele está fazendo isso. Ele está fazendo esse elo, Ele está abrindo o mundo espiritual, Ele está nos encaminhando para essa liturgia incrível. Depois da abertura, vem o momento do louvor. E mais importante, a liturgia só vai ser incrível se você participar de cada uma das fases.
Na abertura, eu não tenho que olhar para a abertura. Ai meu Deus, quanto tempo vai acabar? Daqui a pouco já vai começar o louvor. O que Deus está falando comigo na abertura? O que Deus falou na abertura com você hoje? Valendo. Não vale diaconisa Andréia. Ele virá, anúncio da volta de Cristo. E é interessante, a primeira música foi qual música? Meia-noite, que fala a respeito da volta de Jesus. Então, atrás de todo o processo litúrgico, tem aquele que dá poder e dirige a igreja, chamado Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente deixa de participar, de entender, de mergulhar em cada parte do processo litúrgico, a gente está deixando de receber e de fazer parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Passou a abertura, teve um momento do louvor. Como que eu participo da abertura? Prestando atenção, falando amém, recebendo aquilo. Entrando nesse ambiente junto. Então tem duas maneiras. Você pode no momento da abertura estar distraído, que é como não participar. Ou você pode estar concentrado, compenetrado, orando, buscando a Deus, estando na mesma atmosfera. Assim que nós participamos dessa liturgia. Depois vem o momento do louvor. Eu posso participar dessa liturgia ou não participar. Se eu vir para o culto e não participar dessas liturgias, eu não vou amar mais a Deus. Eu não vou ser transformado, eu vou sair do jeito que eu entrei. Essas liturgias todas são participativas. Momento do louvor, eu abro minha boca, louvo, declaro palavras de adoração a Ele, levanto minhas mãos. Então, se na abertura eu não prestei atenção, se no louvor eu fiquei, a chama, apagou já, relaxa. Não tem a chama nenhuma aí. Então, como que eu participo do louvor? Gente, que louvor Deus merece? Essa é a pergunta, não é como eu participo, é que louvor Deus merece. Deus merece que eu levante as minhas mãos para Ele? Não, não merece. Fica com a sua mão baixada mesmo, se você acha que é isso que Deus merece. Deus merece que eu fale palavras de amor a Ele? Não, Ele não merece, então fica com a tua boca fechada. Agora, se você conhece o mesmo Deus que eu conheço, você vai achar que Ele merece tudo. E aí você vai levantar suas mãos, você vai gritar, você vai dar uma dançada fora de tempo, você vai se ajoelhar. Momento do louvor. Aí vem o momento do dízimo. Eu sempre faço esse apelo. Igreja, participe de todos os momentos. Participei da abertura prestando atenção, dando glória a Deus, recebendo aquela palavra, aquela instrução. Participei ali do louvor, levantando minhas mãos, adorando e tudo. Como que eu participo do momento de dízimos e ofertas? Dizimando e ofertando. Mas o que acontece? Nós caímos no piloto automático. Isso é muito perigoso. Por quê? Se o teu depósito lá já é feito de maneira automática, e aquilo acabou, momento de dízimos e ofertas você faz o quê? Nada. Chegou uma parte da liturgia que você não participou. Você percebeu? Não é a intenção arrecadar, tá? A intenção é você participar. Eu dou R$100 por mês. Separa isso. Separa em 10, dá 10, mas participa de toda a liturgia. Agora é momento de adoração através da oferta. Eu vou dar minha oferta. Não precisa dar mais, precisa se planejar. Para que todo culto você faça parte daquilo. Eu fiz parte da abertura, eu recebi a instrução de Deus, eu fiz parte do louvor, vou fazer parte do dízimos e ofertas também. Vou dizimar e ofertar todo o culto. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou, está sempre no meu coração. Eu faço pelo celular, mas eu acho mais bonito ainda fazer pelo envelope. É que eu me enrolo aqui, às vezes não dá tempo. Então participe dos momentos litúrgicos. E aí sabe o que é incrível no dízimos e ofertas? O dízimos e ofertas, ele abre, dentro do processo litúrgico, um portal, usando essa linguagem do mundo de fantasia, para a tua vida cotidiana. Sabe por quê? Porque se você entrega 10% daquilo que você recebe para cá, significa que quando você está sentado lá na tua mesa trabalhando, aquele momento que você está trabalhando, parte daquele momento, 10% pelo menos daquele momento, na verdade 100 representativamente, mas pelo menos ali de maneira financeira, 10% daquele momento você está trabalhando para Deus. E nesse momento, eu estar trabalhando aqui, você está trabalhando no seu trabalho secular, vendendo, entregando, fazendo análise, fazendo projetos, construindo coisas, é exatamente a mesma coisa. O Lutero tem uma frase assim ele chega na cidade, perguntam para ele, um sapateiro, o que eu faço para ser um bom cristão? E ele diz assim, seja um bom sapateiro. A gente ser bom naquilo que a gente faz, né? Então o Leozinho está aqui, está participando do momento de louvor e adoração. Glória a Deus. Mas quando ele está participando do momento de dízimo, o que está acontecendo? Lá dentro da empresa dele, enquanto ele está fazendo os seus softwares, dirigindo a equipe, é a ser vivo lá dentro.
Quando nós estamos dizimando e ofertando, é a ser vivo, melhor do que ser vivo é a igreja local que nós temos aqui, né? É o corpo de Cristo lá dentro do teu trabalho. Por que o inimigo luta tanto contra dízimos e ofertas? Porque isso abre um portal maravilhoso de bênção. Então, quando eu sou dizimista e ofertante, eu estou dentro do meu trabalho, aquele lugar, aquele trabalho, aquele projeto é de Deus, eu estou trabalhando para Deus. O que Paulo diz na sua carta aos Efésios: quando você trabalhe, trabalhe como para o Senhor, porque é mesmo, está trabalhando para Deus, tudo aquilo que você está fazendo é para Deus, e isso é muito precioso. Então a gente precisa abrir esse entendimento. Depois do dízimo, momento da pregação. Momento da pregação onde a gente aprende, onde a gente recebe a palavra, onde a gente tem instrução. Eu creio que esse momento, ele é mais clássico, ele é bastante respeitado dentro da liturgia. Tem pessoas que têm o costume de anotar, eu acho muito legal, se a tua memória funcionar assim. O Vini já tem uma memória diferenciada, né? Ele assiste no ITC, ele decora tudo sem anotar nada. Tem gente que anota, cada um tem o seu sistema. Mas receba a palavra como orientação de Deus. Muitas vezes, durante a palavra, as coisas que estão sendo ditas, é Deus te instruindo, é Deus te dando estratégia. Então receba isso, isso é importante. Depois do momento da palavra, nós temos um momento de oração. No momento de oração, nós buscamos a presença de Deus. Então você tem participações mais passivas. Na hora da abertura, na hora da pregação, você está mais sentadinho, você está dando glória a Deus, é porque você é pentecostal, mas é mais passivo. Na hora do louvor é mais ativo, na hora do dízimo é mais ativo. Na hora da oração, gente, é super ativo. Não vou falar hiperativo, porque hiperativo virou doença hoje, né? Mas é super ativo. A gente tem que fazer parte, a gente tem que se entregar no momento da oração. A gente precisa se unir e orar, e fazer a igreja tremer, né? E buscar a Deus. Olha só, o que são, igreja? Não dá nem isso. Mas o que são 20 minutinhos da gente clamando e buscando a Deus? É nada, não é? É nada. É nada. A gente precisa buscar juntos. E a gente entendendo a liturgia, a gente precisa parar de fazer uma coisa: terceirizar. Porque hoje as igrejas estão se desenvolvendo tanto, e tem tantos pastores lindos, incríveis, tantos ministérios maravilhosos, né? Tantos cultos, uau! Tantas equipes, bandas incríveis. E aí nós recebemos uma falsa mensagem. Sabe qual é? Que se resolve tudo aqui. E hoje eu desci para ficar bastante claro que esse momento litúrgico é nosso. Esse momento litúrgico somos todos nós participando da mesma coisa. Não é só o pastor, não é só o pregador, não é só o ministério de louvor, é a igreja toda. Quem está aqui na frente está fazendo o quê? Cooperando para que isso se desenvolva da melhor maneira possível. Então no momento da oração, vamos lá, Marli, profecia hoje, hein? Meu Deus, meta hoje é 15. Ai, Deus não falou comigo. Você falou com Deus? Quanto você tem falado com Deus? Quanto você tem buscado a Deus? É interessante, porque se você passou pela abertura do culto, você passou pelo louvor, você passou pelo dízimo, você dizimou, você passou pelo momento de pregação, você leu a Bíblia e chegou no momento de oração ainda, Deus não falou com você até agora, eu acho que você não participou do processo litúrgico direito. Faz sentido? Deus está, a gente está 1h30 agora, deu 1h33, meu Deus, não falou nada, meu Deus do céu. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fluir, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente precisa, igreja, buscar tanto a Deus, mas ter uma vida com Deus, que o culto flua. A ideia que eu sempre tive do meu coração, não é a gente cultuar a Deus com estrelismo, com pessoas que têm uma alta performance e desempenho. Não é isso. O nosso culto precisa ser de uma igreja que ama Jesus, que quer ser moldada por Ele. Uma vez eu fui, depois talvez eu corte isso, mas eu fui pregar em uma igreja, e eu terminei a pregação e tal, e aí eu saí da pregação, pensei assim, falei, Deus, eu não sei pregar, meu. Foi muito ruim, gente. Foi muito ruim. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que eu estou em pecado? Será que eu desaprendi? O que aconteceu? Eu fui numa outra igreja, assim, muito semelhante. Em estrutura, em quantidade de pessoas, tudo.
muito semelhante. Foi uma bênção, o culto fluiu assim de maneira incrível. Aí eu fiquei falando, ufa, Deus, ainda bem. Qual que foi a diferença de um lugar para o outro? Vocês chutam? O povo. O povo. Da maneira como nós recebemos. Vocês já são uma igreja maravilhosa, é uma delícia pregar aqui, né? Você vive uma igreja maravilhosa, os pastores que vêm amam vocês participam, vocês amam Jesus. Eu estou dando essa palavra porque às vezes um ou outro boia, e para que nós todos nos aprofundemos ainda mais, para que o culto realmente flua assim, numa intensidade, num poder, numa glória. A maior pregação da história, segundo os biógrafos aí, é do Jonathan Edwards, Pregadores na Mão de um Deus Irado. Então ele começa a pregar sobre o inferno, as pessoas começam a grudar nas colunas assim, ó, porque elas começam a enxergar, desculpa, quase acordei. Começam a enxergar abaixo delas o inferno se abrindo. Uau, que culto, né? Eu queria estar nesse culto, né? Foi 200 anos atrás, né? Nem as pastoras estavam lá ainda. Faz muito tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele pregou esse sermão, detalhe. Vocês vão se vingar, né? Detalhe. Esse sermão era lido. Então, não era igual eu estou fazendo agora. Pecadores do mundo de Deus, irado, lia, e aconteceu isso. Mas detalhe, ele pregou esse sermão 2 semanas atrás. O mesmo sermão, porque era lido. Sabe o que aconteceu? Alguém chuta aí. Nada. Porque quando Deus projeta, faz, determina a igreja, Ele faz e desenha um corpo. Nós somos eficazes, nós somos imbatíveis, nós somos o corpo de Cristo na terra, quando nós somos um corpo. E para isso tem tantos ministérios, e para isso tem tantas coisas, e para isso há uma diversidade maravilhosa, aqui cada um com um dom, cada um sabendo fazer uma coisa. Eu não sei dançar, mas a Débora, a Jai, que estava aqui hoje, dançam de maneira linda, glória a Deus por isso. Eu não tenho aquela planilha de organização, minha organização, meu Deus do céu, só pela graça, mas a Simone é o ISO 9000 em pessoa. E ela chega e fala, Michel, a gente precisa sentar. E a gente senta, conversa e ela me ajuda. Então a igreja é um corpo nessa diversidade. Ainda bem que a gente não é um grupo de pessoas completamente iguaizinhas, ia ser horrível. Então cada um tem qualidades, cada um tem talentos, cada um tem dons. Igreja, eu faço um clamor aqui a vocês. Vamos ser juntos, vamos comer o pão juntos, vamos discernir o corpo de Cristo. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que amar, ame. Faça tudo, mas não perca a oportunidade que Deus está nos dando hoje de fazermos algo absolutamente incrível na nossa vida, de sermos uma geração que anseia, que busca, que trabalha pela volta de Cristo. Que venhamos a colocar o nosso coração nisso, igreja, a nossa vida nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. A equipe de louvor pode se preparar. A pastora Marli vai orar, vai ministrar com a gente. Se você puder colocar a mão no teu coração aí. Oh, Jesus, Jesus. Que sejamos essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Vamos fazer diferente, vamos levantar. Glória a Deus. Eu sei que a gente já fez isso 1 bilhão, 300 milhões, 400 mil vezes. Mas dá a mão para o irmão que está do seu lado aí. Aleluia. Ele é corpo, ele é aquela pessoa que você vai ter que perdoar 1000 vezes. Aleluia. Mas ele é a pessoa que junto com você nessa mesma unidade, nesse mesmo poder do Espírito, vai ser o elo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele é aquela pessoa que junto com você vai apressar o avivamento. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim, que Deus concedeu uns para apóstolos. Então pode ser que tenha um apóstolo aí do seu lado. Não estou falando de títulos, não, estou falando de pessoas que tenham uma visão. Profetas, aqueles que têm sensibilidade espiritual. Evangelistas, aqueles que vão falar de Jesus a outras pessoas. Pastores, aqueles que cuidam. Mestres, aqueles que ensinam.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então todo o ministério, toda a liturgia, tudo que acontece dentro da igreja é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que esse corpo seja edificado, cresça, tenha forma, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que, verso 13, todos cheguemos. Até quando a gente vai fazer esse negócio de ser igreja? Até quando a gente vai continuar junto de mãos dadas? Até quando a gente vai ter que perdoar o nosso irmão? Até quando a gente vai comer do pão e beber do sangue de Cristo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando isso vai acontecer? Quando Ele voltar. Amém, amém, amém. Você pode falar para o irmão da sua direita e da sua esquerda, mas de coração. Se não for de coração, nem fala. Aleluia. Eu quero ser corpo com você até que Ele venha. Eu quero ser igreja com você até que Ele venha. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Amém, Jesus.